Olá, eu me chamo Rinaldo Suzarte, sou presbítero na Igreja Presbiteriana do Brasil Vicente Pires, aqui em Brasília, Distrito Federal. Nós estamos com os nossos conteúdos nas redes sociais, no YouTube, Igreja Presbiteriana do Brasil Vicente Pires, também no Facebook, Igreja Presbiteriana do Brasil Vicente Pires, e no Instagram, IPBVIP. Se você acessar essas redes sociais, você encontrará todo o nosso conteúdo da igreja, programações, fotos, programação das crianças, SAF, dos adolescentes e também a mensagem dos nossos pastores e a participação dos irmãos. Então, neste momento que nós iremos estar juntos, eu desejo que Deus abençoe sua vida ricamente e que nós possamos compartilhar a palavra de Deus como tem que ser compartilhada. Quero ler com vocês 2 Coríntios, capítulo 3, versos de 1 a 18. Então, abra sua Bíblia aí em 2 Coríntios, capítulo 3, verso de 1 a 18, e começa dizendo: Começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tintas, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E por intermédio de Cristo, que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros da nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, cravado com letras em pedra, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça, porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que desvanecia teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, servir-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se emboltaram, pois até ao dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converter ao Senhor, o véu lhe será retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, aí é liberdade. E todos nós, com rostos desvendados, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Texto muito importante, é um texto que tem um contexto também muito sério para a vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava passando por muitas pressões sociais, muitos problemas dos falsos profetas que estavam perseguindo, tentando de alguma forma desqualificá-lo do seu ministério, tentando disseminar conversa entre as pessoas de que ele não falava a verdade, de que ele não era um homem de Deus,
que ele tinha negado todos os princípios judaicos. E Paulo, ele se depara com a igreja de Corinto, nesse contexto, com uma igreja com muitos problemas de disciplina, problema de incesto, um caso litigioso também tinha que ser resolvido na igreja, casos sexuais, e que as pessoas estavam usando o seu corpo de uma forma, se comportando com o seu corpo de uma forma incorreta. Havia também muitos problemas de casamento ali para serem resolvidos, divórcio e problema do solteirismo dentro da igreja. E Paulo ele encontra essa igreja totalmente precisando de uma orientação bíblica. E ele também se depara com a situação das pessoas perseguindo. Isso é muito ruim no ministério, porque isso você tem que gastar muita energia para tentar se firmar e falar e confirmar de que você é um homem de Deus. E Paulo, ele passou por um momento muito difícil aqui no seu ministério, mas ele não perdeu a sua confiança no Senhor. Às vezes nós estamos assim, perdendo a confiança em Deus, estamos sendo perseguidos, desqualificados, às vezes nós não temos força para a nossa jornada e muitas das vezes abandonamos o nosso ministério, aquilo que Deus confiou para todos nós. Isso serve para presbítero, isso serve para diáconos, serve para líderes de departamentos ou de ministérios, ou líder na igreja, pastores que muitas das vezes abandonam os seus ministérios por questões de perseguição ou questão de não serem entendidos. Então, Paulo aqui está fazendo, ele começa provocando essa defesa, fazendo a defesa do seu ministério, e ele começa questionando, perguntando para eles, olha, será que eu vou precisar de algum tipo de diploma para confirmar essa autenticidade que Deus me deu da sua palavra? Porque vocês são a carta escrita no coração, conhecida e lida por todos os homens. Então, Paulo, ele chama a atenção da igreja, dizendo, olha, a carta é vocês. Os homens estão lendo a vida de vocês, as transformações que ocorreram na vida de vocês. E neste momento, eu não preciso de um documento, de um diploma para poder andar nas igrejas, falar do amor de Deus, sair pelas ruas com tranquilidade. Nem tanto os falsos profetas, eles tinham essa necessidade de ter o documento, de ter a questão diplomática, do diploma, do conhecimento, para se fazerem presente, para auto se afirmar. Paulo diz, de forma nenhuma, a carta são vocês, e ela foi cravada nos vossos corações. Mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos nossos corações. E aí Paulo fala o seguinte, olha, é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Então Paulo aqui, ele está trazendo para todos nós, ele está nos exortando a que venhamos a confiar no Senhor, a confiar plenamente em Deus, a confiar em Cristo, porque nós não somos nem capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós mesmos. Pelo contrário, a nossa suficiência vem toda de Deus. Portanto, nós temos que confiar no Senhor. Temos que saber que Deus nos capacita, que Deus nos livra das perseguições, que Deus está conosco, que Deus está abençoando o seu povo, está abençoando a liderança. No meu primeiro mandato como presbítero, eu tive uma experiência muito forte na minha vida, no primeiro dia, no dia da posse, em que eu me deparei ali e vi um peso muito grande
da responsabilidade de ser presbítero. E às vezes vem aquele, será que eu consigo? É óbvio que nós vamos conseguir se nós confiarmos no Senhor. Porque nós temos que fazer com alegria no coração, não por constrangimento, mas com alegria no coração, servindo o nosso ministério da melhor forma possível. Às vezes nós nos chateamos, às vezes nós estamos tristes, nós estamos cabisbaixo, querendo desistir. E quem já não pensou em desistir um dia? Mas Deus, Ele vai abençoando a nossa vida, Ele vai trabalhando a nossa vida, Ele vai trabalhando o nosso ministério. Saber que nós não precisamos nos afirmar para ninguém, nós não precisamos provar nada para ninguém, porque a nossa dependência e a nossa confiança está nesse Deus Todo-Poderoso que nos chamou para servirmos na sua igreja. É por isso que o apóstolo Paulo ele fala muito nessa questão dos dons que Deus dá a todos, Deus abençoa a todos para utilizarmos na igreja. Agora, muitos abrem mão desse privilégio, não querem, e muitas das vezes a fé esfria e eles acabam se afastando de Deus. Mas Paulo diz no verso 6 que ele foi habilitado como esse novo ministro da aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Paulo ele tinha essa convicção de falar da nova aliança, da aliança que estava sendo construída e que o Cristo representava esta aliança e que esta aliança é algo permanente, porque o povo de Israel, apesar de que Moisés estava lá como um líder muito importante, um líder que foi um grande homem, e quando ele foi ter esse encontro com Deus no monte, e que ele voltou do monte, ele estava com seu rosto resplandecente. E aí as pessoas ficaram atônitas de ver tudo aquilo. Nossa, Moisés, olha como é que ele está. Mas Moisés, ele colocou algo no seu rosto para que as pessoas não vissem, porque ele sabia que tipo de povo ele estava lidando. E as pessoas estavam imaginando que aquilo seria permanente no rosto de Moisés, mas não ia ser permanente. Moisés estava mostrando para eles que aquele momento ia passar. E Paulo está dizendo, olha, vai passar. Embora que vocês se apeguem às letras, vocês se apeguem às leis, nós não somos capazes de sermos praticantes 100% da lei. E isso traz morte, porque nós não conseguimos fazer isso. Paulo, em momento algum, repudia a lei. Muito pelo contrário, mas ele tenta mostrar para o povo que os princípios judaizantes, eles não podem permear a igreja. Eles não podem entrar na igreja como se fosse algo normal. De forma nenhuma. Paulo estava mostrando, olha, é muito importante nós praticarmos tudo isso, mas tem determinadas coisas que passam. E ele dá o exemplo aqui na vida de Moisés. No verso 7 diz, e se o mistério da morte, cravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvaneça. Então, isso vai passar. Algo maior do que isso virá, que é o ministério do Espírito Santo. O Espírito Santo sendo derramado no povo de Deus. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que permanece. A palavra de Deus é que permanece no nosso coração. As verdades bíblicas são as que permanecem no nosso coração. Não são ideias falsas de falsos profetas trazendo para dentro da igreja. Quando Paulo teve esse encontro de ser chamado para a obra do Senhor, Moisés também, ele foi chamado no Antigo Testamento para essa antiga aliança.
O apóstolo ele se refere a esse ofício repleto de autoridade na sua vida. Ele fala que é ministro, que ele é um servo, que ele serve, ele tem uma missão repleta de autoridade do povo de Deus, de pregar a palavra, de abençoar as pessoas, de estar com as pessoas, de poder servir o povo de Deus. Ele tenta, de alguma forma, corrigir isso na vida do povo de Corinto. Saber que a nossa confiança está em Deus. A nossa confiança não está nas letras, nos diplomas, na nossa capacidade intelectual, na nossa vontade de querer ser dono do nosso próprio nariz, mas que nós devemos confiar plenamente no Senhor Jesus, esperar plenamente no Senhor Jesus. Paulo ele estava sofrendo, não que ele quisesse demonstrar isso, porque não era do interesse dele mostrar que ele estava sofrendo, porque a vida cristã ele tem momentos de sofrimento, momentos de dificuldade, que nós vamos passar por vales, que nós vamos passar por lutas na nossa vida. Eu, quando fui fazer o curso em Goiânia, do discipulado Life on Life, eu conversei com muitos pastores, muitos presbíteros, e ali eu via as dificuldades, as lutas que os pastores tinham nos seus ministérios, de poder incrementar novas ideias, de poder ser ativo no ministério, e às vezes as pessoas não conseguem porque não têm força suficiente, as pressões externas são tantas que a sua confiança em Deus muitas das vezes é abalada. Mas Paulo, ele estava defendendo o seu ministério, defendendo com um ponto muito importante que era o conhecimento, de mostrar para as pessoas do que determinadas coisas na nossa vida, elas são passageiras, elas passam e a gente não percebe. E aí mais na frente, no verso 13 diz: "E não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia, mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido." E hoje o povo continua rebelde, até hoje, esperando a volta de Cristo. Ou seja, o véu ainda está atrapalhando a visão de olhar para Cristo, de olhar para o Senhor, para o Salvador, para o verdadeiro Cristo. Nós temos a convicção e a certeza que Deus tem um plano para o povo de Israel. Deus tem um plano muito especial na vida deles. Mas quando esse povo que é marcado pela tradição, não só eles, mas o Israel de uma forma geral, ele é marcado por essa tradição, ele não consegue tirar, e Cristo não é revelado, porque esse véu, ele atrapalha a visão. E muitas das vezes o véu está atrapalhando a nossa visão. Nós não conseguimos enxergar a Cristo porque nós não temos uma vida de entrega plena diante do Senhor. De dizer: Senhor, olha, eu sou teu, atua na minha vida, atua no meu ministério, me abençoe, dê-me sabedoria para que eu possa compartilhar a tua palavra com o teu povo. Verso 15 diz: "Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado." Nós precisamos entregar nossa vida a Cristo. Deus nos ama. Ele entregou seu Filho por nós, para que nós pudéssemos ter esse gozo nele. Mas não depende de nós. É Deus que toca no nosso coração. É Deus que faz a obra. É Deus que nos chama para o seu reino. Não há uma salvação universal, mas sim há um agir de Deus para os escolhidos, para aqueles que são chamados para servi-lo. Portanto, nós precisamos confiar no Senhor e entregar a nossa vida a Cristo. Quando nós fazemos isso, nós temos a liberdade, como diz o verso 17, "Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor,
aí a liberdade de conversar com Deus, de servir a Deus, de louvar a Deus, de não depender de sacrifício, de não depender de véu, de não depender de homens. Nós não precisamos de ponte a não ser Cristo para nos achegarmos a Deus. Então, essa liberdade significa isso. Significa não fazermos tudo o que der na nossa cabeça para o seio da igreja, achar que nós estamos na liberdade do Espírito. Mas nós precisamos, quando nós aceitamos a esse Cristo entra na nossa vida, nós passamos a ter essa liberdade que está em Cristo Jesus. Porque quando isso acontece, quando nós nos convertemos, quando nós reconhecemos a palavra de Deus, não como meras palavras de lei escrita em tábuas de pedra, mas quando ela é impregnada no nosso coração, quando há transformação na nossa vida, a gente tem essa liberdade de poder servir a Cristo. Que Deus nos abençoe, que Deus possa dar ânimo ao nosso ministério e que nós possamos sair daqui vitoriosos, como o apóstolo Paulo, confiando no Senhor, entregando a nossa vida ao Senhor e dependendo totalmente, exclusivamente dele. Muitas igrejas estão fracas, muitas igrejas estão frias, muitos irmãos estão frios, apáticos, porque perderam um pouco dessa confiança no Senhor. Vamos alegrar o nosso coração. Vamos brigar pelo nosso ministério, no sentido de nos afirmarmos, de provarmos que a nossa dependência vem totalmente de Deus. Que Deus, ele é suficiente para todas as nossas necessidades, para todos os nossos questionamentos. Não adianta nós estudarmos teologia se nós não soubermos ter uma vida de piedade diante de Deus. Não adianta nós estudarmos teoria, não adianta nós colocarmos o nosso diploma na frente se nós não temos piedade diante de Deus. Nós precisamos de um povo que seja piedoso e que seja confiante e que possa lutar e que possa demonstrar fé, que possa demonstrar entusiasmo pelo seu ministério ao ponto de defendê-lo, de honrá-lo e de trazer o melhor para a igreja. Que Deus nos abençoe e que nós possamos confiar a cada dia no Senhor, em nome de Jesus. Amém.